Então, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos para esse nosso sexto encontro, né? Onde hoje nós teremos aí como pauta desse momento de estudos as necessidades educacionais específicas. Então, a partir deste momento, nós estaremos aí retomando um pouquinho alguns conceitos que foram abordados dentro da nossa jornada, dentro da nossa prática, dentro do contexto educacional. Estaremos dando sequência ao trabalho que iniciamos algumas semanas atrás, dentro do planejamento de implementação. Então, nós vamos estar aí buscando concluir aquelas etapas que iniciamos dentro da metodologia da problematização com base no arco de Maguerês. Então, para iniciarmos, eu trouxe para vocês, para acolher vocês, uma animação que ela vem trazer um pouquinho a respeito da abordagem do nosso tema de hoje, a abordagem que nós estamos tendo aí com essa jornada da educação especial, né? E com certeza com a nossa prática também. Então, deixa eu colocar aqui para depois nós podermos trocar um pouquinho e conversar um pouquinho a respeito. Então, o nome dessa animação é Festa nas Nuvens. Não sei se alguém já viu.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de iniciarmos. Quando tem uma apresentação assim de vídeo, para vocês aparece certinho ou aparece falhando? Olha, eu achei muito ruim. Assim, eu não sei se eu estava com falta de atenção, mas eu achei bem complicado para a gente discutir. Tava A falhando qualidade, bastante. não sei se a qualidade aqui veio todo entrecortado, assim, bem difícil mesmo. Mas é porque eu coloquei para gravar, professora. Quando coloca para gravar, ele dá essas falhadas, uns delay que eles falam, né? Acho que você poderia passar ele, então, antes de Sim, gravar, né? uhum, mas Não sei as demais, assim, é bom que as pessoas falem também como foi. sim, se conseguiram, né, ter alguma compreensão do que se passou ali ou não. Na verdade, eu compreendi porque eu já tinha assistido o vídeo, né? Sim. Mas, assim, como diz a professora Beatriz lá, estava tudo entrecortado, assim. Se fosse me assistir a primeira vez, eu não tinha entendido. Entendi. Vocês querem que passe novamente sem gravar ou a gente passa um outro momento? Para conversarmos um pouquinho a respeito. Vamos fazer assim. Eu deixo para vocês o link, vou postar no chat. E daí, para aqueles que tiverem interesse em estar buscando depois, para não tomar um pouco do nosso tempo, pode estar procurando para estar vendo assim, de uma melhor forma. E a abordagem dessa animação, ela traz ali essa festa nas nuvens, só para a gente então se situar enquanto ali nesse processo, nessa diversidade. Então, quando nós olhamos ali para esse trabalho, vamos dizer assim, que as nuvens realizavam, no sentido de que haviam aquelas que proporcionava aquele desenvolver das suas atividades em uma condição como se fosse um todo de normalidade, um todo de um padrão que trazia ali seus benefícios, que trazia ali prazer nesse trabalho. E daí tinha a nuvem cinza, né, que o nome dela é Gus, que ela onde trazia ali, já traz essa diferenciação das outras nuvens por ela ser na cor acinzentada. Então, as suas produções, elas vinham ali num contexto mais de uma forma mais minuciosa ali, para atender uma missão mais delicada, ou seja, aquelas espécies mais perigosas, vamos dizer assim. No entanto, quando nós abordamos essa questão aí do contexto dessa diversidade, desse trabalho que elas realizavam e trazendo aí para a nossa prática, vocês conseguem fazer uma associação ou trazer algo que remete à prática de vocês? Posso falar um pouquinho, Eliade? Claro. Então, eu sempre digo assim, ó, no começo, eu já aposentei um padrão, já vou aposentar, se Deus quiser, em um tempo, o segundo também, né? No começo, eu ficava muito preocupada com a opinião das outras pessoas. Por exemplo, agora eu tenho um padrão que eu estou com uma classificação ruim, então eu fico mudando de escola todo ano. Eu não estou conseguindo ficar numa mesma escola. E eu sempre, nossa, eu ficava assim, tensa das informações que me chegavam, falando dos alunos, né? Que, falando de tal, muito difícil, você tem que fazer isso com ele logo no começo, porque senão ele não vai te deixar dar aula e tal. Aí foi chegando num ponto e eu não quero saber a opinião de ninguém, entendeu? Não quero saber a opinião do outro professor sobre o aluno que eu vou dar aula. Eu quero formar a minha opinião. Porque, às vezes, cada pessoa olha de um jeito, age de um jeito, trabalha de um jeito, né? Então, eu falo, tem aluno que, como uma pessoa, ele olha e não bate o olhar, né? Não bate o formato de pensamento e de ações. Então, eu parei, sabe? Eu não quero mais assim, que as pessoas me deem o modelo daquele aluno. Eu quero descobrir qual é o modelo. E você sabe que está funcionando muito bem. Eu falo, eu não tenho medo de pegar aluno nenhum, se bem que
Eu trabalho em sala de recurso, eu não pego assim, os alunos mais difíceis, mas tem difíceis também, né? Sim. Então, talvez isso, eu fiquei pensando quando passou lá o tubarão, o crocodilo, jacaré, sei lá o que é aquele animalzinho, eu fiquei pensando exatamente nisso, que às vezes as pessoas pintam um tubarão que você vai ter que atender dentro da sua sala, né? E aí você começa a atender e fala, não é isso, não é nem isso, é outra coisa, né? Então, assim, não sei se isso é coerente, mas eu fiquei pensando nisso. Ok. Mais alguém? Professor Hélio, pode falar. Pode. Boa tarde para todas. Né? Boa tarde. Beatriz, fiquei muito feliz de ouvir essa fala sua, porque não sei se é região diferente, né? Eu sou professor de educação física na escola e trabalho com educação física, né? E gosto muito das necessidades especiais. Mas essa sua argumentação eu vejo como uma defesa muito positiva. Enxergar o aluno pelo seu olhar, não pelos olhares dos outros, né? E às vezes a gente participa de conselho de classe, daí você enxerga o aluno pelo olhar do professor que tem dificuldade ou tem algumas questões de relação com o aluno e acaba, não é contaminando, mas contagiando todos pelo olhar especificamente daquela professora que falou daquele aluno que sem defesa, né? Então eu acho, assim, perfeita a sua fala, fiquei até aqui pensando, né? Falei, nossa, tem pessoas que pensam diferente, graças a Deus, né? E geralmente a criança já entra condenada por uma situação que aconteceu em sala de aula ou por uma dificuldade de aprendizagem ou pela facilidade de aprendizagem que ele tem. Daí todos já vão com o mesmo pensamento. Né? Então eu fico feliz com a sua fala, né? Você não está sozinha, e eu trabalho dessa forma, né? É complicado, porque daí, além de você enxergar o aluno pelo olhar que você está trabalhando com ele, os colegas vão te enxergar diferente, né? Então tem que ter preparado para isso também, porque todos enxergam da mesma forma e você é a única que vai enxergar diferente ou a realidade, né? Então, assim, eu sofro muito, porque às vezes eu olho para o meu colega lá da necessidades especiais lá, né, eu falo assim, mas você não vai defender o seu aluno? Né? Ele, poxa, a sua função é justamente essa, se você tem uma sala de recursos, né, ela é justamente para você enxergar o aluno na realidade ali, praticamente às vezes ou ele individual, ou às vezes atende 2 ou 3 alunos, tudo isso aí, ou não, mas eu concordo com ele, então, com os professores, né? Aí a gente vai desanimando, a gente vai caindo para baixo, né? Então, Beatriz, você, assim, eu admiro você, assim, né? Eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com você naquele primeiro trabalho, e com esse pensamento aí, fiquei muito feliz. Hoje você deu uma, uma nova alegria para trabalhar, que eu tenho aula daqui a pouco, né? Já vou pensando nisso que você falou, né? Já tem mais pessoas que pensam diferente. Obrigado pela contribuição aí. Imagina, eu que agradeço. Eu falo que a gente deveria falar mais sobre isso, né? A gente fala muito sobre os problemas, a gente não é desvaloriza o problema, mas na verdade, quando a gente vai nas reuniões, no conselho, quando chama a família, normalmente a gente acaba aumentando o tamanho do problema, né? E não buscando a solução, buscando, sei lá, uma paz, buscando, sei lá, um atendimento de respeito, né? E eu acho que a gente precisa discutir mais isso. São coisas que a gente deve comentar, deve falar. O ano passado, eu fiz aquele curso da professora Débora, do MUD, Museu Dinâmico de Maringá, de neurociência. Nossa, eu achei maravilhoso. Foi um curso assim, incrível. Quem não fez ainda, se tiver oportunidade, faça. Passa para nós, Beatriz. Deixa no chat depois, por favor, o nome, que eu tenho interesse sim. Tá bom, deixa sim. Obrigada. Imagina. Beatriz, é justamente isso que você falou. Eu acho que nossos cursos aí de superiores, ele tem que entrar a neurociência junto. Como que você vai dar aula, principalmente para necessidades especiais, sem entender o cérebro, como funciona? Você compreendeu? Nós sabemos passar atividade no quadro, fazer alguma atividade ali, mas conhecer a fundo a criança, né? Essa semana, com a semana de conscientização do autismo aqui na nossa região, a gente falou muito, foi rádio, banco, entendeu? Ficou tudo isso. E daí nós fechamos a palestra justamente com isso, né?
criar problemas que é onde não existe. Né? Então, a maioria dos professores daí começaram a olhar, nossa, eu estou criando um problema na criança que não existe, que é um olhar e um pensamento isolado meu, né? Porque o aluno não conseguiu copiar naquele momento, porque o aluno ele não olhou para frente, porque o aluno olhou para o lado, entendeu? Porque o aluno não quis... Daí ela começa a criar um monte de problema, ela não consegue ver a situação geral, né? E daí nós falamos muito disso, é muito legal, muito bacana. E é interessante essa colocação, porque, assim, ninguém havia pontuado desta forma, no sentido justamente desse olhar, quando nós olhamos ali para as nossas possibilidades com aquele aluno, né? Que daí é onde vem essa visão de focar não já no pré-conceito que se tem dele, mas sim no que há que ele tem ali que nos possibilita justamente elaborar e dar sequência e oportunizar a ele, né? E daí, assim, vem muito o que nem o professor colocou a respeito de quando nós encontramos em reuniões, em conselhos de classe, ou até mesmo quando nós paramos em alguns momentos assim para discutir, muito aquela questão de se ficar batendo na tecla do que não dá, do que não é possível, do que essas coisas que todo mundo sabe, que a gente discute e não sai do lugar. Então, quando você traz esse outro ponto, essa outra perspectiva, professora, é justamente nós traçarmos esse olhar para essa diversidade, contemplando aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que é dentro das nossas possibilidades, né? E o que eu posso fazer dentro disso. Então, é bem bacana. Tem mais meninas aí, a professora Olha, Joana? deixa só complementar uma coisa. Uhum. Eu estava trabalhando num colégio há 10 anos, né? Daí eu já vi que eu não conseguia vencer o que estava enraizado ali, eu não conseguia mudar. Né? Uhum. Daí esse ano eu tive a oportunidade de falar, eu vou mudar de colégio. Daí eu mudei, né? Agora teve a primeira reunião, daí eles começaram a rotular o menino lá, né? Eu levantei e fui em defesa. Gente, vocês precisam ver o chute de canhota desse menino. A velocidade que ele tem. Entendeu? Eu comecei a colocar coisas positivas. Olha, lá na sala, lá na quadra, ele é um líder positivo. Ele consegue perceber quem que é o melhor, quem que joga mais ou menos. Ele dá oportunidade para todos, né? Comecei a colocar o menino assim, daí todo mundo fala, não é o mesmo menino, né? Falei, não, professora, é que vocês, como eu saí da outra escola, eu estava começando já a enxergar como todos enxergam o olhar do menino. Contamina, parece, né, professor? Daí eu falei, eu vim justamente para cá para tentar quebrar essa questão, né? Daí eles começaram a pensar, olhar assim, é um maluco que está falando isso, né? Daí, de repente, a professora de português, nossa, você sabe que ele escreveu uma redação e eu comecei a olhar direito a redação dele? Então, isso é muito positivo, quando você enxerga as coisas positivas dos nossos alunos, né? Então, imagine você como pai, mãe, alguém chega lá e só fala coisas negativas. Então, agora na escola, nós vamos chamar as famílias para falar as coisas positivas dos filhos. Entendeu? Porque você só chama a família na escola para falar coisas negativas. Então, essa semana, começou na escola lá, ligando para os pais, nós precisamos falar urgente a respeito do seu filho. O pai chega todo preocupado lá, a mãe chega preocupada. Quando ela chega, ela senta a equipe toda pedagógica só para elogiar. Nossa, o seu filho fez uma redação, o seu filho tirou notas boas de matemática, o seu filho está lendo livro. Né? O pai sai de lá com outro olhar, e a criança também, e acaba influenciando em outras pessoas, né? Uhum. Muito bacana. Sim. E traz também o pai para a escola novamente, né? Então, porque eles já estão tão escaldados, vamos dizer assim, no popular. Mas, professora Joana, levantou a mão, pode partilhar. Então, professora, eu também estou vivendo isso que o professor falou, que a professora Beatriz falou, né? Tipo assim, a gente não deve, entre aspas, nem escutar o que o professor vai dizer de mal daquele aluno, né? Dizer das dificuldades dele, porque a criança muda. Tem uma menina que ela não fala com ninguém, mas comigo ela fala, porque eu fiquei sabendo que ela não falava, e cheguei como se eu não soubesse nada, né? Então, assim, a educação especial, a gente tem que ter esse olhar
de enxergar o aluno, as potencialidades que ele tem, porque se você for frisar, né, as dificuldades que ele tem, você não consegue trabalhar com ele, né? Então, eu estou vivendo isso também. Para mim é novo, porque eu fiquei muito tempo afastada da escola, agora que voltei em sala de recurso, mas tenho experiência em educação especial, né? Muito tempo trabalhei na escola especial. Então, ver o aluno de forma, o potencial que ele tem para desenvolver, né? Porque se você for focar nas dificuldades que ele tem, você não vai trabalhar como deveria. E além do que, nós estamos numa fase muito difícil, né? 2 anos sem estudar, né? 2 anos fora da escola. Então, esse aluno vem mesmo. Ele já nem quer mais ir para a escola, porque é gostoso ficar em casa, no sofá, né? Fingindo que estava assistindo aula no Meet, né? Então, tem tudo isso para a gente analisar, né, para poder resgatar esse aluno. Acho que é esse o nosso papel, né? Sim. Ok, professora Adriana, está com a mãozinha também. Para comentar ali do vídeo que eu achei, né, eu gostei, bastante interessante, eu já tinha assistido num curso que eu fui, e eu acho assim que aquele vídeo mostra bastante as diferenças, né, as diferenças ali, né, por exemplo, tinha aquela nuvem, né, que ela já era mais escura, então ela, né, só dava aqueles filhotes assim mais, digamos, mais especiais, digamos assim, eram os filhotes especiais, né, o jacaré, o bodinho lá. Eu acho assim que tinha que ter todo um jeito para lidar com aqueles animaizinhos, né? E não era todos ali que tinham aquele jeito. Então, a maioria lá tinha o filhote de cachorrinho, filhote de gatinho, filhote de coelho. Nossa, era fácil você ir lá fazer aquela entrega. Mas o que acontecia? Tinha aqueles outros filhotinhos que era um pouquinho mais complicado, que tinham alguma coisa especial e que precisava de uma pessoa também especial para ele ser entregue. Então, eu acho assim que ali mostra a gente, enquanto professor ou enquanto pedagogo, né, ter um olhar diferenciado para aquele nosso aluno, né? Então, às vezes, os professores, né, em geral, às vezes, pode comparar um aluno com outro, mas você tem que ter um olhar especial para aquele aluno, porque a gente sabe que aquele aluno é diferenciado, aquele aluno tem, né, um diferencial, e você tem que ter todo o cuidado ali para você fazer um bom trabalho com aquele aluno, né? E nunca, e sempre respeitando as diferenças, né? Nunca comparando, marginalizando. Essa, assim, a lição que eu tiro do filme ali. Perfeito. E quando nós trazemos justamente nessa missão delicada ali que o personagem trazia e que a nossa missão também muitas vezes é essa delicadeza, esse buscar de estratégias, buscar conhecimento para lidar com aquilo que foge assim do padrão considerado ou daquilo que está exposto, né? Então traz a nós justamente essa busca que nós estamos traçando aí. E essa importância de estar nesse caminho, no sentido de realmente estar viabilizando, estar realizando um trabalho que favoreça, que dê um sentido para aqueles que dependem de nós, né? Porque ali eles tem pessoas que dependem de nós na realização desse trabalho. Então, como que eu estou ali realizando? E a partir disso, para fechar, então nós temos essa frase de França e Frutuoso que traz o seguinte, que o diverso, múltiplo, plural é uma condição primeira da manifestação do ser humano. É preciso que recorrentemente possamos distinguir conceitualmente, em nossas falas e praxes, diversidade, diferença e desigualdade. A primeira é condição da nossa existência, mas a diferença que hierarquiza e a desigualdade são produzidas na sociedade e muitas vezes reafirmadas e reproduzidas no espaço escolar. Então, é com essa construção de conhecer e nessa busca que nós estamos traçando nessa jornada durante toda o nosso processo aí de formação e de trabalho, né,
que nós estamos justamente tendo essa necessidade de ir atrás para contemplar essas diferenças e quebrar, muitas vezes, como os professores colocaram, esse pré-conceito já estabelecido e já instituído, né? Então, é a partir daí que nós vamos estar traçando o nosso trabalho e conduzindo a forma com a qual nós atuamos dentro dessa área ou dentro da educação como um todo. Então, nesse sentido, nós vamos estar hoje, deixa-me ver, a partir deste momento, nós vamos abrir e retomar um pouquinho ali na nossa memória o que nós traçamos no encontro passado. Então, nós voltamos ali para a construção do planejamento de implementação, onde buscamos elencar lá os pontos chaves e partimos para a busca da teorização, né? Então, essa semana ficou para vocês buscarem ali fundamentos, buscarem na teoria, buscarem em materiais aquilo que seria, que traria benefícios, que traria uma contribuição para a implementação de vocês desse trabalho. Então, como nós realizamos, eu deixo aberto ali para a gente compartilhar um pouquinho, de uma forma mais breve, assim, a respeito do que vocês realizaram nesse momento, traçando ali o problema relacionado ao aluno no sentido de contribuição ao que vocês verem esses encaminhamentos que vão trazer esse trabalho aí para auxiliar no processo de aprendizagem do aluno que vocês escolheram. Então, alguém gostaria de estar expondo, pode compartilhar aí a tela do trabalho que iniciou e dessa busca da teorização, como que foi, se contribuiu, se conseguiu encontrar materiais, se foi assim, o que achou, né, desse procedimento, dessas etapas que estamos traçando aí, como que está sendo esse trabalho para vocês. Então, se quiser, pode estar compartilhando tela ou nós só colocando mesmo pelo microfone, se assim preferir. Se alguém se dispor, não vou nomear, não, para não... Deixo aberto para vocês. Professora, eu gostaria, porque eu não sei se o meu está no caminho certo. Ok, professora Noreli. Lembrando que nós não vamos, assim, não estamos traçando o que é o certo ou o que é o errado, mas vamos justamente fazer essa troca para que possamos construir juntos esse conhecimento e ter essa colaboração dos outros professores a respeito disso também, tá? Okay. Então, não se preocupe quanto a avaliações. Ai, como é Você quer compartilhar? Compartilhar a tela. Para compartilhar, professora, tem esse quadradinho com uma flechinha para cima do lado da mãozinha, ok? Sim, sim. É só clicar nele. Aí você pode ser uma tela inteira, que daí acho que é mais fácil de você clicar no seu trabalho, ele já está aberto? Sim. Então, daí você, apresentando uma tela inteira, você consegue clicar lá no seu trabalho que está aberto, já vai compartilhar conosco. Professora, é para entrar no Cleso? Eu tive que dar uma saída, esse negócio de fazer curso em casa é difícil. Não, professora Joana, agora não. A professora Noreli vai compartilhar conosco o que ela realizou até agora, para a gente ter uma troca aí de experiências. Ah, que bom. Uhum. Ah, então tá bom. Tá? Mas a gente vai entrar daqui a pouquinho. Em casa toda hora chamam a gente. Uhum. O 8 e o 9? O 9 e o 10. Isso. Pode colocar ali a respeito do aluno que você está implementando, professora, e daí dentro desse trabalho, o que você buscou ali para estar os pontos elencando e para estar auxiliando nesse andamento desse processo. Tá. Então, deixa eu olhar aqui, seria o... Quem é o estudante, né? Isso. É o 6. O aluno apresenta dificuldade na leitura e escrita,
apresentando trocas fonológicas e visuais de letras. Escreve em letra cursiva, apresentando uma letra ilegível. O mesmo fala bastante errado, portanto, escreve com muitos erros. Os alunos lêem bem, sabem interpretar textos simples, ainda precisa respeitar os sinais de pontuação e acentuação das palavras. Faz atividades com muita pressa, não se concentra nas mesmas, né? O aluno apresenta uma supervalorização de si mesmo, alto nível de liderança e incapacidade de perceber o ponto de vista do outro. Apresenta dificuldade de adaptação e regras de autoridade. Uhum. Dentro desse traçar aí, desse olhar para esse aluno, o que você elencou ali de problemática a respeito, professora? Ai, meu Deus. Os pontos chaves? Sim, seria... Eu coloquei o TDAH que ele tem a dislexia, e eu não sei se a atenção e concentração ou já entra no TDAH ali. Já. Eu acho que essa atenção e concentração nem precisava colocar, porque já vai entrar no TDAH, né? Sim. E a partir disso, dentro dessa construção da teorização, você conseguiu encontrar suporte, conseguiu encontrar subsídios que te desse uma compreensão maior a respeito desse aluno, a respeito desse processo de desenvolvimento de como funciona, né, esse desenvolver da atenção nele? Eu coloquei assim, que é importante fazermos adequação curricular para atingir nossos estudantes, não só os da educação especial, e sim, consequentemente, todos os outros alunos serão beneficiados, né? Pois sabemos que alguns aprendem de forma visual, outros de forma auditiva e outros ainda de forma sinestésica. É aquelas 3 partes, né, que a forma de aprender, né? Portanto, a importância de mesclar as nossas aulas com recursos variados. Daí a taxonomia de Bloom ali, se eu já estou usando, eu coloquei que estou iniciando, mas eu acho difícil aplicar dentro do plano, né? Porque a gente precisa de mais conhecimento e estudo. Mas é importante os níveis, conhecer os níveis para poder avançar com o aluno. E a teorização... É o slide 11, né? 11. Isso. Eu achei aqui, deixa eu ver. Dentro daqueles materiais que daí era buscativa, né? Eu coloquei essa aqui, algumas estratégias pedagógicas para alunos com TDAH. Eu peguei alguns pontos desse aqui e daí eu fiz a minha justificativa ali. Ok. Que é esse material aqui. E, assim, trazendo essa questão da professora Noreli para o grupo, alguém teria... Mais sugestão, né? Ou o mesmo ali, um mesmo traçar ali de um aluno que escolheu também, que tenha uma mesma perspectiva ali, um direcionamento parecido com o que ela colocou, para estar contribuindo também. É um aluno com TDAH e dislexia, professora Noreli? Isso. Transtorno de déficit de atenção e o transtorno funcional específico. Isso mesmo. Não, ninguém tem alunos que tenha escolhido um aluno mais ou menos nesse direcionamento? Ok, mas então, professora Noreli, agora a partir desse material que você buscou, que trouxe ali algumas estratégias e considerando essa problemática,
esse olhar que você teve para o seu aluno, a partir de hoje nós vamos estar traçando aí as hipóteses. Então, nós vamos estar buscando justamente algumas soluções ou alguns caminhos para se trabalhar, considerando aquilo que foi elencado para ele. Então, nós vamos dar uma sequência um pouquinho mais à frente a respeito disso. Certo? Ok. Eu Certo. agradeço a sua partilha, sua contribuição, e vamos voltar a falar um pouquinho mais à frente daí. Obrigada. Obrigada eu. Então, dentro do nosso encontro de hoje, nós temos aí como objetivos o lembrar e entender quem é o público-alvo da educação especial e a organização dos serviços especializados na rede estadual, revisitando conceitos do início da jornada e debatendo com os colegas sobre práticas e experiências docentes. Aplicar os conhecimentos sobre as necessidades educacionais específicas dos estudantes público da educação especial na formulação de hipóteses de solução para os problemas pedagógicos, utilizando o planejamento da implementação didático-pedagógica. Dessa forma, nós estaremos aí trazendo alguns conceitos que já tomamos em algum momento dentro da jornada e que nós temos, assim, esse conhecimento e essa partilha dentro do contexto educacional, que seria a respeito do público-alvo da educação especial e o atendimento educacional especializado por meio das salas de recurso multifuncional. Então, é importante quando nós traçamos ou retomamos ou lembramos, buscando ali dentro da taxonomia, esses conceitos, essas informações, no sentido de que nós possamos estar sempre reavivando isso dentro da nossa prática. Até nós estávamos num grupo discutindo a respeito de algumas pontuações que foram colocadas por alguns professores quanto a essa desvalorização do aluno, essa desvalorização do professor, no sentido da não compreensão a respeito dos direitos, a respeito daquilo que é instituído e que o aluno ali incluso, ele tem esse direito, independente do que eu, como professora Ariadne, pense ou não, mas é um direito que ele tem e eu, a partir do meu papel como educadora, eu preciso ter essa consciência para que o meu trabalho ele seja feito de uma forma diferente. Então, eu vejo uma grande importância nós estarmos retomando, apesar de que nós já temos conhecimento quanto a esses documentos, a esses meios que nos direcionam e nos orientam dentro do nosso trabalho. Então, sendo assim, nós temos daí alguns marcos que trazem aí toda uma legalização, todo um processo que vem direcionar, que vem orientar a educação e a educação especial. Então, quando nós buscamos ali quanto a documentos que vêm subsidiar, que vem trazer momentos expressivos no campo da educação, nós temos a Declaração sobre Educação para Todos, de 1990, que é um documento que veio mediante aquela Conferência Mundial de Educação lá de Juntiém, que a gente ouve que a gente vê, né, em alguns contextos aí de estudo, e foi a partir deste documento que essas elaborações, esses encaminhamentos quanto às orientações no campo educacional, ele deu ali uma abertura e um desenvolver. Então, é importante quando conhecemos esses documentos internacionais, porque a partir deles que a base, que esse sustento das políticas educacionais, daquilo que é traçado e chega ao nosso chão da escola, ele tem ali um fundamento, quando nós buscamos neles. Então, conceitos, o que aquilo quer trazer, quer abordar dentro da educação, então eles se apropriam desses documentos mais expressivos. Então, quando voltamos para a educação especial, nós temos a Declaração de Salamanca, de 1994, que também estudamos aí bastante, né? Que ela traz aí esses princípios e essa abertura aí quanto à educação especial, traçando já um olhar na perspectiva inclusiva. Então, já traz ali abordagens
quanto a essa instrumentalização que vem aí adentrar as nossas escolas, a partir da LDB, que traz aqui para nós todo esse orientar, todo esse direcionar o processo educacional. Então, a LDB 9394/96, a nível nacional, que vai constar ali esse direcionamento da educação como um todo, e ela vai trazer também a educação especial como essa modalidade de ensino que vai ofertar a dupla matrícula desse aluno, e consta-se nela justamente a matrícula preferencialmente na rede regular de ensino. Ou seja, se a família ela optar, se ela querer que esse aluno seja matriculado na rede regular, é um direito que o aluno tem. Então, que ele seja preferencialmente matriculado no ensino comum. A partir disso, tem a definição do público-alvo que será atendido dentro da UAE, do atendimento educacional especializado, sendo esses estudantes com deficiência, né? Os estudantes com os transtornos globais do desenvolvimento e as altas habilidades e superdotação, considerando aqui ainda as nomenclaturas que são contidas nas leis, tá? Nesse sentido, quando trazemos aí para o contexto nacional essa abordagem e esse direcionamento que chega a nós, nós temos aí essa deliberação do Estado do Paraná, que ela traz, além de traçar e definir os alunos que a LDB já consta, ela também dá abertura para o atendimento do AE quanto aos alunos com os transtornos funcionais específicos. Então, ela traz ali esse atendimento no sentido de essa escolarização obrigatória deste aluno, preferencialmente na rede regular, essa matrícula dele que gera o atendimento educacional especializado, por ele ter essa dupla matrícula, e os serviços de apoio a esse atendimento, que daí são aqueles serviços que nós já vimos também alguns encontros atrás, que é o professor do PAC, do PAE, o professor guia-intérprete, o professor tradutor, intérprete de Libras, o professor de apoio escolar também. Então, esses serviços vão sendo traçados aí conforme a necessidade e as especificidades do aluno que se apresenta dentro de cada realidade escolar. Nesse sentido, o atendimento educacional especializado por meio da sala de recurso multifuncional, ele vem atender ali no contraturno escolar, ofertando a dupla matrícula do estudante no ensino comum e na sala de recurso, e o Estado do Paraná ele oferece esse atendimento por essas áreas. Então, ali se destina as áreas, o atendimento na sala de recurso quanto às áreas da deficiência intelectual, deficiente físico, neuromotor, o transtorno global do desenvolvimento e o transtorno funcional específico. Também tem a sala de recurso que atende o deficiente visual, ele tem esse atendimento. A área da surdez também tem esse atendimento. E a sala de recurso que atende os alunos com altas habilidades e superdotação. Então, a partir disso, ela realiza esse atendimento com essas atividades complementares que vem ali trabalhar e desenvolver essas habilidades cognitivas desse aluno e traçar ali quanto às suas necessidades, esse conhecimento, esse trabalho a respeito da tecnologia assistiva, quando há uma abordagem necessária a este trabalho. E ao voltar para os alunos, para atendimento com os alunos das altas habilidades e superdotação, nós temos esse enriquecimento curricular, que ele vem ali traçar uma mediação, um processo que vai fazer com que as habilidades que esse aluno se encontra de maior desenvolvimento, elas sejam ali supridas, elas sejam mais estimuladas, e além disso também algum trabalho com parcerias que visa ali contribuir nessa formação e no processo de aprendizagem desse aluno. Então, eu deixei para vocês aí no chat um link que ele vai direcionar para esse glossário da educação especial. Então, esse glossário, não sei se
se todos conhecem, né? Mas a nível de conhecimento, de informação, ele traz ali bem definido todos os atendimentos, as áreas, os alunos, as deficiências, os transtornos. Então, ele traz a definição de cada um desses itens de uma forma bem bacana, assim, bem compreensível. Então, é para vocês, aqueles que tiverem interesse de estar, né, buscando aí. Bom, então, a partir do conhecimento que nós temos e vimos a respeito desses atendimentos, a respeito dessas áreas, a respeito dessas especificidades desses alunos, eu deixo para nós conversarmos agora um pouquinho quanto a essa troca, no sentido de que aqueles professores que ainda apresentam dúvidas, com toda essa experiência que nós temos aqui, essa diversidade de professores, e tenho certeza de atendimento também, quanto aos alunos, para essa troca, quanto àqueles que ainda apresentam dúvidas, às vezes está iniciando ali com alguns alunos e não tem tanta experiência com aquelas necessidades que ele apresenta, e um outro professor já tem uma área, assim, uma bagagem maior quanto a esse tipo de atendimento, para nós estarmos realizando essa troca. Então, seria justamente essa dúvida sobre uma área específica e essa experiência prática quanto ao atendimento dessa área. Então, se alguém quiser se manifestar. Professor Hélio, pode colocar. Ariadne, eu só fiquei numa... É Ariadne, né? Isso. Eu só fiquei numa dúvida ali na questão da priorização, e depois eu não sei se eu estou no caminho correto para não avançar e fazer coisa errada, né? Ok. Eu posso compartilhar a tela com você para mostrar rapidinho? Pode, claro. Vamos esperar só um minutinho. Compartilhar agora, deixa eu ver para 2, compartilhar. Então, aqui no 3, na priorização, eu entendi que era uma busca ativa de materiais físicos ou digitais, enfim, que você vai apresentar. Isso. Aí é como se fosse uma referência bibliográfica, é isso? Sim. Seria daí eu isso. coloquei aqui a identificação, porque daí, dentro das altas habilidades, eu procurei isso. Eu não fui atrás de coisas, palestras, essas coisas, eu fui mais no material didático ou material científico, certo? Ok. Não sei se é por aí. Sim, seria isso, porque daí, professor, a partir de hoje, nós vamos dar o andamento, no caso, seria como se nós fôssemos estabelecer essas soluções. Então, com base nisso que o professor tem aí, o que vai ser traçado para implementar com esse aluno, no sentido de contribuir ali com o que foi elencado dentro da problemática dele. Mas é esse embasamento mesmo que vai dar esse suporte ali, né? Que vai trazer, de repente, uma metodologia nova, algo que eu ainda não apliquei ou que eu não tenha feito com esse aluno, no sentido de contribuir naqueles pontos que foram elencados. Sim, então, daí aqui no comentário pessoal e crítico, eu fiz assim, daí como eu fiz essa pesquisa, estudei esses materiais, comecei a ler esses materiais, como se tivesse, assim, eu deixei a minha experiência de lado e comecei a colocar uma situação que poderia acontecer, né? Na questão, por exemplo, de trabalhar os alunos interessados ou os indicadores são identificados. Depois, definir a terminologia deles, colocar os programas de atendimento que a gente pretende colocar essas ações mais para frente, né? As hipóteses, a solução, eu não sei. E daí eu vou continuar depois. Na verdade, assim, esse comentário, ele seria para trazer a respeito do que você pesquisou ali, quanto aos materiais que você pesquisou, justamente, no sentido do que, sim, que daí, né, ele trouxe ali para Porque você esse caminhamento, essas definições.
né? Porque nesse material que eu pesquisei, ele tem essa questão dos interessados, né? Essa confusão dos indicadores e dedicados. E daí aqui também Sim. tem a terminologia, tem tudo isso. Eu não Aham. preciso descrever a terminologia, não preciso Não, escrever uma não, não. definição, daí porque depois eu vou para a hipótese, né? Sim, exatamente. Não, isso daí é assim, justamente só para conhecimento seu, quanto a Então, essas beleza. definições, a esses encaminhamentos, a esse processo aí que você conseguiu compreender por meio dessa busca, no caso, né? Isso. Uhum, Então, obrigado. imagina. Professora Kelly levantou a mão, pode ir? Oi, boa noite. Boa Tudo bem? noite. Tudo bom, e você? Tudo bem também. Então, até desculpa, eu cheguei atrasada hoje, na outra aula também, porque eu só trabalhava na parte da manhã, daí agora eu assumi a parte da tarde também. Daí tô me adaptando e tentando chegar no horário, né? E eu Ok. acho que perdi algumas coisas, né, também. Eu tô com uma dúvida, assim, eu comecei o curso, eu estava investigando um aluno que tem autismo, né? Uhum. Mas assim, nossa, ele se vira super bem, tá assim, em vista de muitos alunos, ele tá super bem. E daí Certo. agora, a gente tá com um aluno na escola que ele tem dislexia, ele está no 7º ano, e ele tem retardo mental leve, e assim, ele não foi alfabetizado. E a gente começou a ver isso agora. Uhum. Ele até tinha lá, né, na lista de laudos que a gente tem lá, que ele tinha esse distúrbio de aprendizagem. Só que, sim, vários alunos na escola têm esse distúrbio e se viram super bem, né? E daí a mãe, esses dias, apareceu no colégio, disse que ele foi fazer uma prova e ele teve que se virar sozinho. E ele não sabe. E daí que eu fui chamar o aluno, conversar com ele, aí que eu fui ver que realmente ele não sabe nada. E aí eu tô com uma dúvida, assim, alguns professores me perguntaram, como a gente vai avaliar ele, né? Se ele não registra nada. Ele não sabe registrar nada, ele só desenha. Ele entende o assunto, ele consegue compreender o conteúdo, mas ele não consegue registrar nada. Então, ele precisa o tempo todo de ajuda, assim, né? Aí, assim, nesse caso, a gente não consegue um professor para ele de apoio, né? Não, não. Nesse caso, ele não tem. O que ele tem seria o atendimento na sala de recurso. Por ele ter a deficiência intelectual e o transtorno funcional, né? Que é a dislexia. Então, ele tem esse direito. Não sei se a sua escola oferta esse atendimento, né? Não, a nossa escola não tem. Aí até a mãe ia colocar, daí a diretora conseguiu a vaga para um outro colégio, mas a mãe até falou, não, eu nem, não quero, porque lá ele só jogava Uno, diz ela, né? Daí, assim, ele tá fazendo um reforço com uma outra professora particular agora, 2 vezes na semana, mas, assim, daí eu fico, assim, até pesquisei algumas coisas, mas não achei nada, assim, que me ajude mesmo. Certo. Em questão da avaliação, né? O Assim, professora da lei, né? Kelly. E Dentro da daí, lei, assim, como que funciona a avaliação, né? esse trabalho que você está traçando seria com esse aluno? Ou Então, eu comecei com aluno autista, mas aí sim? agora eu quis mudar, assim, porque eu vi que esse Aham. aluno está precisando muito mais, né? Ok. Então, nós vamos daí buscar ali dentro daquelas primeiras etapas o que você vai estar traçando no sentido de contribuir com esse aluno, considerando o que ele tem apresentado aí, né? Então, é importante a gente voltar lá naquelas etapas que até está aqui, para ter essa delimitação e depois aí que nós efetivarmos, ou melhor, que nós concluímos a jornada, se você vê que for algo que vai ser necessário dar continuidade, porque com certeza vai, então você consegue encaminhar esse trabalho, da sequência nele, né? Mas assim, nesse primeiro momento, seria interessante que voltasse para justamente traçar ali. Então, dentro dessa observação desse aluno, você já descreveu ali. Então, isso já é o que você poderia colocar ali naquele primeiro momento. A Até no partir. trabalho ali eu já até mudei já Ah, ali, já beleza. coloquei o nome do aluno, tudo, qual é o problema. Mas assim, a Aham. minha dúvida tá nessa questão da avaliação, né? Como que a Sim. gente vai fazer? Então, dentro desse processo, de repente, quando hoje formos
traçar ali as hipóteses, o seu olhar, ele pode se voltar na busca de uma fundamentação que vise justamente esse trabalho aí quanto ao processo de, talvez não seria nem mas sim, vamos especificar bem essas metodologias possíveis no processo de avaliação com um aluno que apresenta dislexia, por exemplo, um aluno disléxico, ou um aluno com a deficiência intelectual leve, no caso. Então, eu acredito que nem seja tanto a deficiência que tenha causado essa defasagem tão grande nele, mas daí, nesse caso, a gente pode estar buscando traçar essas hipóteses justamente nesse direcionar aí. Como que se dá esse processo? Como que eu posso encaminhar isso? Então, tem algumas sugestões que nós temos aí, sabemos da prática e tal, mas aí buscando ali dentro dessa fundamentação, ela vai te dar um suporte maior e um olhar maior para isso. Professora Renate, quer fazer alguma colocação? Pode ir? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Esses pontos chaves que você fala aí, que é o 2 ali, por exemplo, eu coloquei lá que o meu aluno tem dificuldade na escrita e na interpretação. Os pontos chaves que eu tenho que colocar ali não é citar o que ele tem de dificuldade dentro da escrita e da interpretação. Eu tenho que achar soluções, é isso? Tipo, de que forma que eu vou trabalhar para ajudar ele a melhorar na escrita, por exemplo? Ou eu estou entendendo errado? Não, essa busca aí você vai fazer na teorização. Então, a teorização é onde você vai traçar essa busca que atenda esse ponto que você elencou. Então, esse ponto que ele tem a dificuldade na leitura escrita, quando você buscar lá na teorização, é esse ponto que você vai buscar, o que traz ali para ajudar ele. Lá que eu vou acrescentar o que eu vou fazer, por exemplo, que vou fazer leitura, jogo de memória, ou jogo de palavras, por exemplo, isso não é pontos-chave, né? Não, isso são as hipóteses que nós vamos estar entrando agora. Tá bom, obrigada. Por nada. Professora Kelly, daí conforme a gente for conversando agora, que vai ter esse momento que vocês vão estar traçando, daí você pode estar... A gente conversa um pouquinho mais, tá? Então, deixa eu só colocar aqui para vocês, a partir de agora, o que nós vamos estar elaborando e dando continuidade aí. Então, nós vamos estar aí buscando justamente traçar as hipóteses de soluções. Então, quando nós voltamos ali, cadê? Aqui. Para essas hipóteses, o que seria essa formulação dessa etapa? Essa etapa nós vamos estar o quê? Trazendo respostas ali de formas ou meios de solucionar o problema pedagógico que nós elencamos. Então, quando eu penso lá no meu aluno, quando eu coloquei, por isso que o problema ele tem que estar bem delineado ali, tem que ser algo bem específico, porque daí eu vou direcionar justamente para aquilo. Se eu elenco muitos pontos, nesse tempo que nós temos, eu não consigo abarcar a todos. Eu posso futuramente dar uma sequência nesse trabalho, tentando ir ponto por ponto. Mas nesse momento, nós precisamos delinear bem esse problema. Então, ali no caso, um exemplo da professora Kelly que colocou. Vamos supor que o problema que ela queira ali estar traçando no sentido de contribuir com esse aluno seria justamente a diferenciação ou as possibilidades de avaliação para um aluno disléxico. Um exemplo. Então, a partir daí, eu vou traçar hipóteses. É claro que nós vamos ter que ter uma busca, né? Eu não consigo tirar tudo da minha cabeça. Eu não sei tudo ali o que eu posso estar traçando para estar realizando com esse aluno. Então, o que eu posso estar buscando? Eu posso estar buscando meios, posso estar buscando materiais que me dê esse suporte.
Então, hoje, as hipóteses eu vou colocar justamente o que eu vou estar trabalhando no sentido de ajudar naquilo que foi colocado como problema. Então, as hipóteses, elas devem estar ali alinhadas à realidade de cada professor, como vocês escolheram um aluno ali do contexto da prática de vocês, então isso já acontece, né? Essas ações, elas poderão ocorrer a partir do dia 18 para aqueles que ainda não começaram a implementar. Então, para aqueles que já começaram, não tem problema. Mas para aqueles que não começaram, agora nós vamos traçar esse momento para que depois haja essa implementação, essa prática efetiva ali dentro da realidade, dentro do realmente com o meu aluno. Então, a partir disso, nós vamos estar implementando o que seria ali importante agora nós se atentarmos um pouquinho quanto ao tempo que nós temos. Então, por quê? Porque a partir do momento que eu realizei essa implementação, depois nós temos aquela atividade final, que é o relato de experiência. Então, eu vou estar traçando o que eu realizei, nós temos ali um roteiro que vai dar um embasamento para aqueles que assim quiserem, de como traçar esse relato. Mas, nesse primeiro momento, nós estamos ali na semana do dia 4, né? Então, considerando semana que vem e na outra, nós não teremos encontro. Então, é onde a gente tem que estar ali atento quanto a essas datas, porque nós vamos retornar o nosso grupo de estudo somente na semana do dia 25, ou seja, lá no dia 28 nós teremos encontro novamente. Então, essa semana que vem, se vocês já forem traçando esse trabalho, esse plano de como eu vou estar executando, lá para a semana do dia 18, 25, na semana do dia até o dia 1, mais ou menos, eu preciso ter implementado. Então, vai muito assim. Vamos supor, um professor de disciplina tem que olhar os encontros, os momentos, as aulas que vai ter com esse aluno, professor da sala de recursos, os atendimentos que vai ter com esse aluno, um pedagogo aí, quando que eu posso estar realizando esse trabalho? Então, vocês vão ter que daí dar uma verificada de acordo com a realidade de cada um. E a partir dessa implementação, lá para até o dia 13, mais ou menos, nós temos que estar fechando o nosso relato de experiência, que é esse outro trabalho que nós vamos estar conversando um pouquinho mais à frente, mas que vocês já conseguem ter acesso ali dentro do Classroom de vocês. Então, lá nas atividades, nós temos ali o relato de experiência, que foi deixado para vocês. Deixa eu ver se tá um para cada um também. Tá um para cada um. E esse daqui é a nossa atividade final. E o planejamento de implementação, que é esse que nós vamos estar concluindo. Para aqueles que não estiverem atrasados, para aqueles que estiverem conseguindo realizar ele nos encontros que nós estamos tendo, praticamente quase que encerra esse trabalho hoje, assim, porque a não ser que depois queira estar retomando, estar mudando, acaba fechando as etapas que se constitui esse trabalho hoje. Mas então nós vamos estar dando sequência aqui, ó, nesse momento que traça as hipóteses aí de solução, que é justamente essa busca aí quanto a solucionar aquilo que nós colocamos. Então, nesse processo, nós vamos o quê? Nós vamos estar traçando o que eu vou estar realizando. E aqui nós temos algumas possibilidades dependendo da atuação do professor. Então, vamos supor um professor do componente curricular, um professor da disciplina. O que ele pode estar realizando? Isso são sugestões, ok? Ele pode estar realizando uma ou mais aulas com sequência didática inclusiva, acessível e adequada ao estudante conforme o seu plano de trabalho docente ou o seu RCO a mais aulas. Então, ali ele pode, dentro daquele conteúdo que tem, se for uma abordagem que ele consegue direcionar para resolver ou para solucionar aquele problema elencado, pode estar utilizando.
O professor da escola especializada também, aqui tem. Eu não vou ler todos, porque esse daqui está dentro do material de vocês, e daí senão vai ficar muito pouco tempo para a gente colocar em prática. O professor de apoio PAC e o PAE também tem uma sugestão que ele pode estar realizando da sala de recurso. O professor pedagogo também, professor atuando ali dentro da equipe gestora, e o professor que atua nos núcleos regionais. Também tem ali um direcionamento quanto a forma com a qual pode estar realizando esse trabalho. Então, aqui, ó, no slide 15, é o que nós vamos estar realizando hoje. Se for necessário duplicar esse slide, fazer, né, esse trabalho de duplicação para continuar ali, pode estar realizando, não tem problema nenhum, tá bom? Então, é a partir desse slide aqui que nós vamos estar justamente traçando essas soluções desse trabalho hoje. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Porque daí vocês podem estar direcionando para esse material. Pode falar, professor Hélio. Olha, Adne, eu percebi que nesse slide que nós estamos fazendo formadores aí de ação, né, em ação, você pode colocar um novo slide, né, porque às vezes você vai colocar o texto ali, o seu texto é um pouco mais longo, daí você pode abrir uma página, ou tem que ser dentro das limitações. Não, pode colocar. Pode acrescentar sim, professor, se vê que que o seu trabalho exige isso, pode colocar, sem problemas. Então, tranquilo. Tá? Então, nós vamos estar voltando para esse material e qualquer dúvida eu estou aqui para auxiliar vocês. Eu vou deixar aqui colocado aqui, compartilhado, umas questões que pode dar um direcionamento quanto a esse trabalho. Não é para responder essas questões, para traçar a hipótese, tá? Ela é só uma forma de direcionar aquilo que eu posso pensar a respeito do que eu devo colocar. Então, ali, ó, dentro de para traçar essas hipóteses, o que eu posso pensar de colocar ali, estruturando ali dentro do slide 15. Qual tipo de ação você vai implementar? Então, se é um trabalho, aí vocês vão definir que tipo de trabalho vocês querem estar colocando. Qual semana será essa aplicação, considerando esse tempo que nós temos, para vocês terem essa visualização de quando eu preciso executar e quando que eu preciso já ter ali um retorno para mim depois fazer um relato. Se depois houver a necessidade de dar sequência, beleza, mas ali eu preciso ter pelo menos algo do que eu vou fazer dentro do meu relato ali final. Quantas atividades eu posso estar aplicando nesse tempo? Aliás, né, praticamente é como se fosse uma implementação para um artigo, isso, né? Sim, sim, assim, traçando nessa estrutura assim, seria. Eu acho estranho quando colocam assim, essa proposta irá solucionar o problema definido. É lógico que não, porque senão não faria sentido, né? Alunos de sala de recurso, 4, 8, 10 aulas eu vou resolver o problema de uma vida, né? É meio utopia, eu penso assim, desculpa a colocação. Sim, de repente estaria ali só para você estar direcionando no sentido do que você conseguiu atingir considerando o problema que foi definido, né? Se você conseguiu observar ali algum avanço considerando essas estratégias que foram traçadas. É uma aplicação de conteúdo, por exemplo, você aplicou, se avançou ou não, se resolucionou ou não. Exatamente, professor. Seria nesse sentido aí. Vai depender muito da limitação do problema também, né? Se for um problema bem limitado, né? Não a deficiência ou o transtorno em si, mas algo pontual,
de repente é possível, né, que se supere um dos problemas elencados ali. Também, professora. A depender, né, de cada caso. Sim, da especificidade do aluno, porque tem situações ali que a gente sabe que a gente não sara, vamos dizer assim, na forma mais grossa, né? A gente não leva a cura. Mas no que eu posso, no que há, o que há esse avanço aí? Obteve, né? Obteve ali uma mudança que você percebeu significativa ou não, porque o mínimo que a gente consegue com esses alunos para nós é significativamente grande, né? Então seria nesse sentido. Professora Kelly, se precisar de estar trocando algo, pode. Uma coisa que eu pensei que é assim, é algo, vamos considerando assim, na questão de possibilidade e de aplicação quanto a esse aluno que você abordou, é justamente esse processo de avaliação contínuo, né? Porque a nossa avaliação, ela é diária, ela é ali, então é uma possibilidade que você pode colocar para esses professores quanto a essa observação a esse aluno no sentido de justamente de que nem você colocou que ele tenha compreensão, então se ele tem a compreensão, eu já tenho algo um instrumento que me levou a compreender isso, entender esse processo que ele já apresenta em desenvolvimento. Quanto à oralidade também, como que ele traz esse retorno na oralidade? Também é uma possibilidade de avaliar esse aluno. Você disse que ele desenha muito bem. Quando ele traz esses desenhos eles estão contextualizados com o tema abordado? Isso também é uma forma de estar avaliando esse aluno, porque a partir desses indícios que ele vai dando, é justamente observações que o professor consegue ter quanto a esse avançar ou esse desenvolver dele. Então, seria assim, algumas possibilidades que eu acredito que estaria ajudando aí. Não sei se alguém mais... O que veio uma dúvida assim, na minha cabeça se... Será que é possível ele nunca conseguir ser alfabetizado? Na verdade, tem casos, assim, eu não sei, né? Porque para mim tudo é novo, né? Será que... Não, o aluno disléxico ou o aluno que apresenta ali o transtorno, ele vai conseguir ali. É claro que essas características que ele tem dentro do que ele apresenta, considerando o seu transtorno, ele vai buscar estratégias, ou seja, essas estratégias que nós vamos muitas vezes buscando no sentido de que daí ele vai executá-las para favorecê-lo nesse processo. Então, quando se é criança, é mais difícil que eles consigam identificar isso. Quando se é adulto, já é mais fácil. Então, é igual um transtorno de ansiedade. Um exemplo, eu tenho um transtorno de ansiedade. Então, eu, como adulta agora, eu consigo buscar estratégias que me faz com que eu saia daquela crise, um exemplo, que não me permita chegar ao extremo. Mas isso eu só consegui me conhecendo e agora depois de adulta. Então, quando é ali uma criança ou um estudante, é justamente esses caminhos que nós vamos ali tentando aplicar no sentido de que vai observando como que ele vai
sendo ali contemplado nesse desenvolvimento, como que ele vai caminhando, né? A minha dúvida, assim, é quanto à escola, né? Qual que é a nossa responsabilidade agora? Alfabetizar ou continuar o conteúdo, né? Na E daí, verdade, avaliar ele sempre oralmente agora. esse processo aí de alfabetização, ele vai acontecer justamente dentro daquilo. Ele é um aluno de que ano? 7º ano. Vai acontecer dentro do conteúdo que ele se apresenta. Então, dentro dos temas, das abordagens curriculares que os professores estão dando, esse processo de alfabetização, ele pode estar contemplado ali. O que é colocado é que não, assim, trazer, infantilizar aquilo que pode ser apresentado para o aluno. Então, isso que daí é o que dentro da taxonomia ou dentro desses conteúdos curriculares do 7º ano seria a forma de conduzir esse trabalho, mas buscando, não privando ele daqueles temas que estão sendo abordados, só que dentro daquilo, como que eu consigo colocar essa alfabetização ali? Então, é onde entra essas adaptações. Professor Hélio, professora Adriana... Acho que o professor Hélio levantou primeiro. Só a professora Kelly, eu notei que ela estava com uma dúvida com relação, né? Até quando que a gente vai, se é possível ele não se alfabetizar. A gente teve aqui na escola um caso um pouco semelhante, né? De um aluno que ele tinha problema auditivo, alguns outros DI e alguns outros complicações neurológicas ali da época do nascimento, e ele, por muito tempo, né, na escola do município, ele foi meio que deixado de lado, né, sem acreditar que era possível alfabetizar. Ele tinha muita dificuldade na fala, até hoje ele tem dificuldade na fala, se recusava, né, a usar o aparelho auditivo. Então, ele reproduzia alguns sons, alguma coisa. O máximo que a gente conseguiu fazer foi algumas associações, ele copiar, ele escrever. Agora, a leitura, alfabetizar na leitura, produção, a gente não conseguiu até ele sair da escola. Porque ele vem com um comprometimento. Eu acho que é falta de incentivo, né? Desde o início, falta de acreditar desde o início, de colocar que ele é capaz, né? Então, chega num ponto que ele não se sente mais como pertencente daquela turma, ele quer fugir. Por mais que você adapte, né, que eles falam muito em não infantilizar, né? Aí, essa parte do não infantilizar, você não encontra nada disponível em lugar nenhum. Como que eu vou trabalhar a célula com esse aluno aqui, se não for eu lá pegar, fazer um desenho, fazer algumas associações, organizar o material para levar para esse meu aluno, porque eu não sei se sou eu, mas eu não encontro material disponível na questão, sim, vou alfabetizar dentro do meu conteúdo, vou adaptar, por minha conta e risco, né? Sim, isso sim. Mas é difícil, pelo tempo que se leva até colocar na cabeça daquele aluno que ele é capaz, em acreditar, né? Então, por muito tempo ele foi deixado de lado, até você desconstruir tudo isso é muito difícil. Professor Hélio? Kelly, você está com duas situações de problema, né? Uma que você já está preocupado com esse aluno, tudo isso, e a outra é a questão do trabalho, né? São coisas diferentes. Eu não tenho a experiência que vocês têm por ser professor de educação física, mas tenho muito contato com esses alunos e faço o trabalho de enriquecimento curricular e suplementação. Então, olha que estranho que eu vou relatar para vocês. Uma criança com laudo de autismo, né, logo ali nos 2, 3 anos, a mãe desconfiou e fomos atrás do laudo, né? Hoje a criança já tem 17 anos, já, né? E nesse período, eu falei para a mãe, estimulação precoce. E daí foram trabalhados durante 3 anos a estimulação precoce dele, né? Tudo uma equipe em cima, tudo isso. O menino nunca respondeu verbalmente, mas a hora que ele começou a falar, ele já estava alfabetizado, porque foi tanta estimulação em cima dessa criança para desenvolver a plasticidade cerebral, que ela acabou surpreendendo todo mundo, né? E hoje é um excelente aluno,
às vezes, na sala, ele passa por uma superdotação, né? E ninguém consegue perceber o autismo dele. Dentro da escola, quando chega para nós, é onde nós vamos olhar os problemas, principalmente no avanço curricular. É como você fazer uma inclusão. Vamos fazer a inclusão. A inclusão, ela existe há muito tempo já. Você vê todas as crianças em shopping, cinema, todas essas questões, e algumas mães que escondem as questões lá, né? A questão nossa não é a inclusão mais, é a inclusão do currículo, do conteúdo com os alunos, né? Para colocar essa grade de uma forma que eles apresentem essa aprendizagem. Então, é como se fosse recomeçar com esse aluno. O problema é que sempre está recomeçando com esse aluno, não tem uma continuidade. De um ano para o outro, sempre troca o professor que está acompanhando ele, troca a turma, tudo isso, e todo ano é o mesmo processo de repetição tinha que ter uma continuidade assim avançada. Então, olha que legal essa frase: esgotar todas as possibilidades de ensinar e aprender com o aluno. Então, se a questão é alfabetizar, vamos olhar a área de interesse que ele gosta, Paulo Freire, né? Você vai educar, alfabetizar através dos objetos que eles conhecem, através da realidade dele, do operário, do tijolo. Então, uma das dicas, assim, que eu fui olhando durante esse tempo, quase 20 anos, trabalhando isoladamente com enriquecimento curricular, é que muitas vezes essas crianças trazem um sinal de aprendizagem. E quando eles trazem o sinal de aprendizagem, você pega essa área de interesse e avança. Porque se você conversar outros assuntos que for do interesse desse aluno, ele tem muito conteúdo. Né? Talvez o conteúdo curricular, como foi apresentado para esse aluno, só afastou ele de aprender na escola. Ele está presente, mas o desejo dele de aprender os conteúdos curriculares não aproxima. O conteúdo curricular não aproxima do aluno com o desejo da aprendizagem. Então, assim, uma dica, pelo que eu trabalho aqui, tudo, né? Por exemplo, eu estou enfrentando uma situação agora de um aluno parecido com o seu, do 8º ano. A mãe não aceitou, colocou ele em colégio de iniciativa privada, daí lá ele brincava, ou às vezes ficava pintando alguma coisa. E foi avançando de série para série sem conteúdos. Agora, a mãe caiu na realidade que na escola estadual tem toda essa dinâmica de atendimento, essa importância, todas essas questões. Colocou para cá. Então, vai ter que começar do zero. E para começar do zero, daí tem que chamar a família e a família comprometer também com essa estimulação neurais, né? Com eles, senão não vai avançar, entendeu? Daí a gente vai ficar chovendo no molhado e não avança. Então, a ideia é partir do princípio do que ele sabe, não do que nós temos para ensinar para ele, do que é importante para nós. Olha o que ele tem, faz uma ficha ali, explore tudo, conhecimentos matemáticos, ver se ele sabe quantidade, organizar, classificar. A mesma coisa na linguagem, se ele sabe escrever uma letrinha, se ele tem o som, tudo isso. E, a partir dali, nós seguimos para uma adaptação de momento, né, para que avance. E os professores e os colegas ficarem atentos na expressão dele. Às vezes, o professor está falando de história, ele para e presta atenção na história. Né? Esse menino de 17 anos, ele sabe tudo a respeito de capitais, de situações econômicas, de tudo. Porque ele gostou muito e ele especializou nessa área. Né? Então, tem que descobrir o que esse menino gosta. De repente, lá ele gosta de comer, né? Então, vamos a partir da alimentação que ele gosta, qual é o lanche que ele gosta, tudo isso, e fazer essa junção. É uma ideia, não sei se dá certo com ele, né? Sim, muito obrigada. Gostei das ideias. Professora Beatriz? Na verdade, eu só queria dar uma contribuição, não sei se ainda é tempo, com a professora Adriana, que estava falando do menino surdo, né, que não conseguiu ser alfabetizado, que teve muita dificuldade, que tem a perda auditiva e que não aceita o aparelho. Eu trabalhei com surdos durante muitos anos, e tem muitos surdos que vivem essa mesma situação. Eles chegam na adolescência e eles não têm a primeira língua, que a primeira língua para surdos é a Libras, é a língua de sinais, mas desde que eles tivessem contato com ela desde pequenos. E tem muitos adolescentes que eles chegam com 12, 13 anos e eles não são oralizados, porque a família não investiu na oralidade para eles, não tinha condição, ou não tinha informação suficiente.
Então, eles não têm nem a primeira língua e nem a segunda. Eles não têm oralidade, não dão conta da leitura e da escrita, e não têm conhecimento da língua de sinais, que seria a primeira língua para eles, porque eles são visuais, né? Eles têm uma outra percepção, né? Então, isso são muitos alunos, muitas crianças que chegam nessa situação. Eu trabalhei muitos anos na Ampacim, que é uma escola especial só para surdos, e a gente recebia continua recebendo muitos alunos nessa situação. Então, para esses, tem que investir nas questões visuais, tem que investir na Libras, na língua de sinais, mas aí a questão também da infantilização, né? Que eles não são infantis mais, não é uma criança pequena, já é adolescente. Então, tem todo esse contexto. E, normalmente, quando eles chegam até essa idade, 10, 12 anos, 14 anos, sem comunicação, eles são tidos como rebeldes, como agressivos, como violentos, mas é uma forma que eles têm de se defenderem. Aí, quando eles entram, assim, a gente vê a mudança, assim, em questão de 10 meses, um ano, a gente vê uma mudança tão grande, porque ele percebe que é possível se comunicar, que é possível alguém que fale a mesma língua dele. Então, a gente vê, assim, casos que são coisas fabulosas acontecendo. Mas o mundo dele, no meio dos ouvintes, no meio de todo mundo que não fala a língua que ele entende, é uma coisa muito complicada. Ok. Obrigada pelas contribuições, professores. Eu penso que quando traz essa questão da infantilização aí, é quando nós temos esse olhar, justamente como a professora Adriana colocou, para aquilo que está sendo abordado dentro da sua disciplina, que nem o professor Hélio colocou a respeito da alimentação, um exemplo. Então, buscar ali, porque essa busca mesmo não vem pronto, né? Ali, quando atuamos na sala de recurso, até algo assim que às vezes eu me pego ali procurando e elaborando e assim, não porque a gente realmente não encontra pronto. Então, esse trazer ali esse contexto que abarca igual um aluno de 17 anos, como que eu vou apresentar ali para ele uma estrutura de atividades ou de informações que venha ali corresponder a um primeiro ano, por exemplo, ou a uma educação infantil. Então, no sentido de infantilizar, seria nessa questão, assim, com este olhar. Então, quando é um aluno ali traçando a questão da alfabetização, mas como que eu posso alfabetizá-lo buscando ali dentro daquilo que é do interesse, daquilo que condiz com o momento ou a idade que ele se encontra, né? Então, seria nesse sentido aí. Posso falar mais um pouquinho, Ariadne? Sim, claro. Ariadne, quando a gente fala nessa questão, eu acho que um adolescente, 12 anos, 13, 14, até 17, eu acho que uma forma muito gostosa de começar a trabalhar com eles, de eles perceberem que tem uma parte infantil, mas não é infantil, é com charge, para produzir escrita, para produzir leitura. A charge é muito gostosa. Você pode fazer várias etapas, né? Ir nomeando os elementos, depois fazer questões que ele vai respondendo, você pode ir anotando, ele pode ir anotando. Depois disso, fazer um pequeno texto com 2, 3 linhas. Então, eu acho que é uma coisa que ela não é infantil, mas ela é muito ilustrativa, né? Ela é muito visual. Então, eu acho um formato bem gostoso para trabalhar a leitura e a escrita inicial, assim, com o adolescente. Sim, Beatriz e Ariadne e Kelly, eu posso, rapidinho, só dar um exemplo prático para vocês verem que situação gostosa? Sim. Né? Então, vou compartilhar a tela novamente aqui, só um momentinho. Compartilhar agora, rapidinho. Olha que legal que eu realizei com meus alunos, né? Então, está aparecendo para vocês? Tá. Tá. Então, como o aluno gostava muito de fotografia, ele tinha dificuldade com os números, né? Eu moro na cidade de Guaiporã. Com o celular dele, ele começou a fotografar só a placa do carro em sequências numéricas, ó, 01, 02, 03, 04. Nossa. Imagine a situação dele o tempo todo, ele está concentrado nessas questões. Daí, ó, já foi no 9, 10, e assim vai indo, né? Várias placas, ó, 21, 22, 24. Ele aprendeu que era uma sequência, né?
Isso foi muito bacana. Quando ele chegou com todo o trabalho pronto, né, ele já sabia a sequência e ajudou lá com o professor de matemática. Ao mesmo tempo, eu vou fechar essa aqui e abrir outra para vocês terem ideia que já está na sequência, encaixilhado aqui. Olha que legal. Aqui, ele já começou a colocar sem a sequência. O 12, depois, olha, achou o 15, o 39. Ele começou a trabalhar o que era menor e o que era maior. Entendeu? Então, ele fez parte do processo de construir esse conhecimento que a escola estava cobrando dele. E quando a escola cobrava, lá com atividades no quadro, copiar todas essas coisas, não tinha sentido para ele. Quando ele entrou no processo que ele tinha que produzir esse conhecimento, foi diferente. E foi legal, daí é muitos slides aqui, não dá para abrir, né? E foi legal que, por exemplo, ele começou a olhar os números das casas, né? Eu descobri que de um lado é ímpar, do outro é par. Professor, lá na rua tal, é em 5 e 5. Na outra é 1, 2, 3, né? Beleza. Daí ele sempre tinha mais necessidade de aprender com esse projeto que nós desenvolvemos de fotografar as placas. Olha que legal essa placa aqui. Alguém consegue enxergar o que está falando essa placa? A tabuada. 7 vezes 4, 28. Nossa! 5 vezes 3, 15. Que legal, né? Então, gente. 5 vezes 5, 25. E então, como imagine... que ele conseguiu encontrar tudo isso de informação, a percepção, né? Tudo. Agora, imagine a leitura que ele fazia todos os dias, né? Preocupado com tudo isso. Ele teve que aprender o que era o 5 vezes 5. E daí, aí que está a questão. Nós colocamos um desafio para ele e ele encontrou uma solução de aprendizagem que eu não consegui, que a escola não conseguiu, que ninguém conseguiu. Ele sozinho encontrou isso. Hoje, se você perguntar para ele se ele sabe a tabuada, ele fala que sabe. Mas eu não estou falando essa tabuada limitada, deixa eu parar de apresentar aqui, essa tabuada limitada da escola, do 1 ao 9. Ele responde, por exemplo, de cabeça, quanto que é 1940 vezes 37. Entendeu? Porque ele desenvolveu tanto essa potencialidade ali, sozinho. E assim em outras áreas também na linguagem, você pode colocar ele para procurar palavras na cidade, a hora que ele no caminho escolar dele, tudo isso. Então, assim, são recursos simples que está ao nosso alcance, no alcance deles. Porque às vezes nós queremos procurar em livros, literaturas, exemplo com alguém, e está ali a resposta e a gente só não enxergou. Né? Com nomes, ele sabe nomes, por exemplo, se ele perguntar para a Beatriz ou para a Silvana a data de nascimento, ele lembra para sempre. Quando ele vê a Beatriz, ele fala a data de nascimento. Né? Então, ele avançou tanto, assim, acho tão interessante ele ser o processo, e não o processo tentar cobrar dele. Leitura de mundo, né, professora? Exatamente. Faz essa relação, mundo, né? Traz para a realidade. Esse combinado com os saberes escolares. Né? Então, Kelly, eu acho que você não vai ter dificuldade, que você partir dele. Faz uma entrevista com ele, coloque um monte de assuntos. Se ele gosta de futebol, quais os times que ele conhece, daí começa todo esse trabalho de alfabetização. Comidas, frutas. Que legal ali o filho da Renata. É filho, Renata? Eu se interessei, eu gosto dessas crianças assim. Viu, Kelly? Olha todos os assuntos. Tem BBB, tem novela, tem filme. Né? Então, algum assunto ele tem. Algum assunto ele tem e você parte daquela coisa de interesse dele. Você vai conseguir, eu tenho certeza. Desculpa aí, a gente fala demais. Não, é bacana essas trocas, né? Eu acho, assim, que a gente constrói e aprende muito com essas trocas. Até tem um momento ali que a gente iria fazer essa partilha, essa troca, mas a gente já foi assim, se envolvendo tanto que nem precisa colocar justamente para acontecer. Então, só legal, vamos... Ariadne, que eu sou professor de educação física, então lá na quadra, em primeiro lugar, eles gostam da educação física, eles gostam de sair da sala de aula. Né? Então, essa é a vantagem do professor de educação física. Não é que eles gostem do professor. E daí eu tinha essa preocupação. Né? E lá na quadra, é visível a dificuldade de aprendizagem dele. Né? Porque daí você vê essa dificuldade com o corpo e no raciocínio
rápido ali no raciocínio lógico quanto na própria interpretação, de jogar uma bola, tudo isso. Uhum. Então, isso foi me incomodando durante as minhas aulas de educação física, porque eu ia lá, eles saíam felizes, né? A gente divertia, jogava vôlei, fazia recreação em si. Mas a aprendizagem, eu percebi que eu não estava contribuindo. Então, daí eu comecei a mudar essas práticas. E nessas práticas da educação física, quando eu jogo uma bola, ele vai lançar uma bola, todos os meus alunos já falam, professor, vamos pegar a bola lá em repouso, né? Vamos colocar uma força X, uma velocidade, uma direção. Então, já mudou a nomenclatura, né? Quando eles vão levantar o braço, eles falam, olha, professor, o senhor está levantando o braço, o senhor está fazendo um ângulo de 90, entendeu? Então, eu consegui colocar esse conteúdo, apropriado esse conteúdo da sala de aula, junto com os alunos, né? E daí, às vezes, a gente tem troca de experiência com o professor de física. Fala, nossa, você falou lá da inércia, ou você falou alguma coisa lá da lei da gravidade, e agora ele sabe, né? E eu não consegui explicar ali, porque era uma questão teórica no quadro. Quando o aluno vê o conteúdo acontecendo, foi legal. Hoje, o trabalho com a professora de português foi muito bacana, né? Eu levei o texto de um jogo, né? E eles tinham que fazer o raciocínio lógico ali. Daí a professora entrou junto ali, né? E falou, nossa, olha como que é, né? Aqui, todos eles se envolveram, né? É nítido que eles estão tentando fazer essa leitura, estão tentando conseguir o material concreto, tudo isso. E lá na sala de aula, o meu recurso ou é o slide, ou é o giz, ou a saliva. Aqui, ele pode explorar. Falei, então, vamos fazer isso, vamos colocar eles em liberdade de criatividade e, principalmente, de uma coisa que eles gostam. Né? Sempre aproximar o conteúdo de uma coisa que eles gostam. Gente, ó, eu vou despedir de vocês, que eu tenho compromisso, tenho aula, tenho atendimento, na verdade. Tchau para vocês. Ok. Obrigada pelas contribuições, professor. E, pessoal, eu deixei para vocês no chat um link de uma Contribua Conosco, isso, da avaliação, ok? Aí, a avaliação dessa semana, vocês lá pedem o código da turma, eu já deixei ali também. É só entrar e realizar e enviar, por favor. O Ariadne, até que número que a gente está para fazer aqueles slides? Eu perdi um pedaço que caiu na minha internet. Os slides, hoje nós vamos estar completando o 11, o 15, desculpa. O 15, tá? Tá, então tem que concluir tudo até o 15. Isso, o 16 ele vai ser informações a respeito do momento final, da atividade final de vocês. Tá certo. Tá? Então, pessoal, eu encerro aqui o nosso encontro de hoje. Agradeço imensamente a participação de vocês, todas as colocações, todas as contribuições. Foi um momento muito bacana, assim, e acredito que enriquecedor. E nós nos encontramos aí na próxima semana do dia 25, ok? Então, bom descanso para vocês, bom trabalho aí na implementação e até daqui 2 semanas. Bons feriados!